Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma transformação, olha, importantíssima na indústria. A gente vai falar daquela jornada do gestor de produção, sabe? Aquele que está deixando de lado a pura intuição para virar um verdadeiro mestre na análise de dados. É uma virada de chave que muda o jogo no chão de fábrica. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta. No dia a dia, na correria, quando a pressão aperta, o que guia as decisões? É aquela experiência de anos, o famoso feeling, ou são os fatos, os números, a evidência concreta? Exatamente essa questão central que a gente vai desvendar aqui. Pois é, e essa pergunta já separa dois perfis bem diferentes de gestor. De um lado, tem o tradicional. Ele confia e muito na sua experiência para reagir quando o problema aparece. Já do outro lado está o gestor analítico. Esse usa os dados para se antecipar, para ser proativo. E olha, essa diferença é simplesmente crucial para se manter competitivo hoje em dia. Então, vamos lá. Vamos mergulhar fundo nessa escolha fundamental. O que é que significa, na prática, abandonar o instinto e abraçar os dados? Olha, o ponto-chave é o seguinte. O tal do achismo, mesmo vindo de alguém super experiente, tem um limite. Quando a gente bota dados na jogada, a subjetividade vai embora. Imagina só o prejuízo de investir numa máquina caríssima, no puro instinto, e depois descobrir que o problema real, o gargalo, estava na etapa anterior. Os dados servem justamente para evitar esses erros que custam caro. Com eles, toda decisão é defensável, é precisa e está, claro, alinhada com o que a empresa quer alcançar. Beleza, então já entendemos que deixar o achismo para trás é o caminho. Mas, e na prática? Quais são os benefícios estratégicos de verdade? Vamos ver agora. E os resultados são bem concretos. Primeiro, otimizar processos. Com dados, a gente enxerga os gargalos e os desperdícios com uma precisão cirúrgica. Fica muito mais fácil otimizar o fluxo. Isso leva direto para o segundo ponto: reduzir custos. Menos retrabalho, menos falhas, é dinheiro no caixa. E por fim, tudo isso alimenta um ciclo de melhoria contínua. Metodologias como Lean e Six Sigma, por exemplo, ficam muito mais poderosas. O resultado de tudo isso pode ser um ganho enorme na eficiência. E esse ganho vem de um benefício super poderoso: mais controle. Pensa bem, quando se analisa dados de falhas, dá para prever a manutenção antes da máquina quebrar. A gente para de só apagar incêndio e começa a evitar que o fogo comece. Isso sim é ter o controle da operação nas mãos. E esse ponto aqui é fundamental. Dominar a análise de dados não é só para otimizar o hoje, é sobre preparar a empresa para o amanhã. A gente fala tanto de indústria 4.0, de IoT, Big Data, inteligência artificial. Tudo isso é construído em cima de dados. Um gestor que fala essa língua não é só mais um, ele se torna um líder nessa transformação digital. Certo, a teoria é ótima, mas como é que isso funciona na prática? Vamos lá para o chão de fábrica ver alguns exemplos concretos de como os dados geram valor de verdade. Bom, se existe um indicador que é tipo o padrão ouro para medir produtividade na indústria, esse indicador é o Huawei. É ele que mostra de forma clara o quão eficiente o equipamento está sendo. É o ponto de partida para qualquer análise de performance que se preze. E o legal do OEE é que ele é formado por 3 fatores. Primeiro, a disponibilidade, ou seja, a máquina estava ligada quando era para estar. Segundo, a performance. Ela trabalhou na velocidade que deveria. E terceiro, a qualidade. O que ela produziu saiu certo de primeira? Juntando esses 3, a gente tem a visão completa da eficiência. Para entender aquele primeiro fator, a disponibilidade, por exemplo, a gente começa pelo básico do básico: anotar por que a máquina parou. Uma tabela simples, como essa que a gente está vendo, já é o começo de tudo. É a matéria-prima para a gente analisar e descobrir para onde o tempo está indo. Ok, dados coletados. E agora, ataca qual problema primeiro? É aí que entra o gráfico de Pareto. Ele é uma ferramenta fantástica para ajudar a focar naqueles poucos problemas que causam a maior parte das dores de cabeça. Em vez de sair atirando para todo lado, a gente foca no que realmente importa. É o princípio do maior impacto com o menor esforço. E hoje, com a tecnologia de IoT, essa análise toda pode acontecer ao vivo, em tempo real. Sensores nas máquinas mandam informações sem parar, tempo de ciclo, performance, tudo na hora. Isso significa que dá para pegar um desvio no exato momento em que ele acontece. Não precisa esperar o fim do turno para ver o estrago. Isso é o que a gente chama de gestão proativa na sua forma mais pura. Juntando todas essas peças, fica claro: o papel do gestor de produção mudou. E mudou para sempre. Não é mais só um supervisor. E essa frase resume tudo de forma perfeita. A transformação é de um executor operacional para um agente estratégico de transformação. É deixar de ser alguém que só garante que a ordem de produção seja cumprida e passar a ser alguém que usa a inteligência dos dados para transformar a operação e gerar uma vantagem competitiva real.
Então, o perfil desse novo gestor é esse. É alguém proativo, que está sempre um passo à frente, analítico, que baseia cada decisão em fatos e, claro, inovador, que pega o que os dados mostram e cria jeitos novos e melhores de trabalhar. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Numa operação de produção, qual seria o primeiro dado a ser olhado? Aquele primeiro indicador que, se fosse analisado do jeito certo, poderia ser o estopim de uma grande transformação. Porque, no fim das contas, essa jornada toda começa com uma primeira análise.